A paternidade é o que Deus nos dá, não é o que eu posso comprar. A paternidade não é algo que eu possa fazer para merecê-la, é Deus que nos dá. Existem muitas pessoas que falam, eu sou filho de Deus, e Deus fala, não te conheço, sei nem quem é você não. A palavra de Deus diz o seguinte, em João capítulo 1, agora é o Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 11 a 13, diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só existe um modo para que uma pessoa torne-se filho de Deus, crendo que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, assumindo a dívida de morte naquela cruz, eu me arrependendo dos meus pecados e confessando Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. O fato de você declarar que Jesus é o seu Pai, ou que Deus é o teu Pai, Deus pode dizer, eu não conheço você. E isso é tão evidente, porque no capítulo 8 também do Evangelho de João, Jesus falou da existência de uma outra paternidade, ou um outro tipo de paternidade. Os líderes religiosos daquela época, os fariseus, no embate com Jesus, estavam acusando Jesus de ser um charlatão, estavam questionando quem era Jesus. E Jesus falou que Deus era o pai dele. E aqueles homens, além de zombar e escarnecer de Jesus, aí Jesus dá uma resposta conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós, falando aos fariseus, aos líderes religiosos, vós tendes por pai ao diabo. Olha só um outro pai que está no cenário, o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Aqueles líderes religiosos estavam procurando satisfazer o desejo do pai deles, que era o diabo. E aí Jesus vai falando, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Veja a importância da posição. A posição dele não foi uma posição santa, e Deus o expulsou dos céus. Deus não compartilha a glória dele com ninguém, nem com teu filho mimado. Deus não compartilha com pastores a glória dele que tem sede de estrela, ou com líderes em igreja, ou com cantores, seja lá o que for. A glória de Deus só pertence a ele, e a mais ninguém. E a palavra vai continuar. Ele foi homicida desde o começo, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Alguns pais, eu e minha esposa nos incluímos dentro desses, nós sempre ensinamos para os nossos filhos a seguinte verdade: quando eles mentiam, nós falávamos, quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é teu pai? É o diabo? Não, é Deus, então não minta. Então existem pessoas que falam, Deus é meu pai. Naquele dia, aqueles homens falavam que Deus era o pai deles, mas Jesus os confrontou e falou, não, se de fato Deus fosse o pai de vocês, vocês iriam estar me amando. Vocês não me amam porque o meu pai não é o pai de vocês. Os gnósticos naquele dia estavam negando justamente Jesus e o Pai. O capítulo 2, voltando agora para a epístola, 1 João, capítulo 2, os versículos 22 e 23, assim diz, eles negavam o Pai. Quem é o mentiroso? Olha só, João ele está trazendo à memória aquilo que ele escreveu, que ele ouviu do próprio Senhor Jesus. E ele faz aqui essa afirmação e pergunta, aliás, quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo?
Esse é o mentiroso. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Existem muitas pessoas entre nós que não têm a paternidade. E João faz questão de afirmar para os fiéis: irmãos, olha o grande amor que Deus nos deu, de chamar a cada um de nós de filhos. Você tem o título de filho, de filha de Deus. Não é um título qualquer. É um título mais sublime que eu ou você poderíamos ter. Alguns aqui têm no coração cicatrizes daquilo que um pai humano causou de mal. Outros têm lembranças lindas. E muitos, como eu já conheci a história de alguns casos, e não foram poucos, a pessoa falando: eu até tirei o sobrenome do meu pai quando eu casei, para não ter lembranças. Deus, Ele nos chama para uma relação de pai com filho. Mas não adianta você ser um filho que não tem posição de filho. Não adianta você querer ter um pai que você não se posiciona como filho. Como é que você está se posicionando? Como filho? Na parábola do pródigo, nós encontramos o regresso do filho caçula. O filho caçula, quando voltou, ele teve um discurso na ponta da língua: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Naquele momento, salta-nos às vezes o olhar como é que ele se arrependeu, olha quanto ele está arrependido. Não. Ele não está demonstrando arrependimento. Sabe o que ele está demonstrando? Pai, eu quero a tua comida. Pai, eu quero um canto para dormir. Pai, eu quero ter um lugar mais agradável. E o que o pai fez? A minha relação contigo não vai ser de empregado. Vou te tratar como filho. É isso que eu quero ter com você. E muitas vezes nós queremos ter uma relação com Deus. Ele é meu pai, Ele tem que me dar comida, roupa, lugar para dormir. Mas qual é a sua posição? E é por isso que João ele fez questão de afirmar isso 2 vezes. Vejam como é grande o amor do Pai. E aí novamente ele vai dizer, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. Você não é um qualquer, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Posicione-se. Posição, paternidade, promessa. Se você não tem posição, você não tem promessa. Se você não é filho, você não tem promessa. Mas se você tem posição e não tem a paternidade, você também não tem a promessa. Porque algumas pessoas têm uma posição de religioso, de santidade, mas não tem o pai, não é filho. Não adianta você ter uma vida reta aos olhos da sociedade, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não tem promessa. E o verso 2 e 3 do capítulo 3 vai justamente dizer isso. Nós encontramos alguns verbos, e ainda não se manifestou. Agora João está apontando para a volta de Cristo, não se manifestou ainda, estamos aguardando. E ele vai dizer, haveremos de ser, promessa. Seremos semelhantes a Ele, promessa. Veremos como Ele é, promessa. Que promessa bendita, isso sem contar o que Ele disse ali no versículo 25 do capítulo 2, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quanta promessa que Deus tem para os filhos.
Deus tem promessas para que você possa ver, havemos de ser, seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Oh, glória a Deus por isso, hein, meus irmãos? Aqui, para concluir, nós precisamos permanecer em Cristo, mas não de qualquer maneira. Se você tem posição, mas não tem o Pai, você não tem promessa. Fácil de entender essa equação, não é? Posição sem o Pai, não tem promessa. Posição sozinha, não tem promessa. Ter o Pai, alegar que tem o Pai, mas não tem posição de filho, não tem promessa. A promessa é quando nós temos o quê? O Pai, temos a posição, e agora nós herdamos o quê? As promessas. Está preparado para receber as suas promessas? Porque a promessa só é dada para os filhos, aos herdeiros, e não àqueles que não são herdeiros. Concluo, diante de tudo que estava acontecendo, vários irmãos estavam morrendo. E aí, para nós chegarmos a um desfecho, a palavra que eu digo é: não importa como morreremos, o que importa é como iremos ressuscitar. Como filhos, para receber as promessas, ou como aqueles que irão ressuscitar para a condenação e vergonha eterna. Qual é a posição que você está?